E vem conferir uma análise do capítulo 402 de Hunter vs Hunter. E começamos o capítulo agora tentando organizar as peças depois da grande revelação de paz do capítulo 401. Se eu pudesse resumir ou dar um título para esse capítulo, seria o puro suco do Togashi. E por que eu falo isso? Porque o Togashi, autor de Hunter x Hunter, para quem nunca leu o mangá ou, por exemplo, assistiu o anime e começou a partir daqui e não estava acostumado a partir desse arco, bom, esse é o Togashi no seu auge, que é ele escreve muito para poder deixar claro o que realmente ele quer falar na sua obra. E aí que acontece isso? Depois de um capítulo realmente de apresentação do que vai ser o arco a partir de agora, a gente tem um capítulo de transição. Um capítulo onde vai mostrar o que cada príncipe está pensando e quais vai ser as próximas movimentações. Ele poderia fazer isso de uma forma simples, mostrar de uma forma básica, mas não. Ele gosta de explicar, dialogar, conversar, parece um livro, e isso eu amo no Togashi, e aqui funciona muito bem. Um capítulo que a história não anda tanto, mas como ponto principal, ele organiza o tabuleiro. Porque o capítulo já começa mostrando o Tubeba e também mostrando como vai funcionar o Tratado de Paz. Porque a partir daqui começa todo um diálogo de qual príncipe é o príncipe traidor, qual príncipe pode trair o outro. E essa ideia, esse diálogo que acontece no começo, você pode ver que são algumas apresentações para falar como o Tratado de Paz, que parecia algo bom no capítulo anterior, aqui não está funcionando tão bem. Porque o Tratado de Paz, a partir daqui, mostra principalmente como cada rei tem a sua visão do Tratado de Paz e como um não confia no outro. Então nesse começo é mais para estabelecer o que cada um está fazendo, para mostrar como o Tratado de Paz não está realmente funcionando, como eles estão mentindo um para o outro, mas no fundo cada um tem sua ideia de tirar uma vantagem daquele Tratado de Paz. Logo depois já somos apresentados a um conceito muito interessante, que é uma arma de destruição em massa. Primeiro, pelo conceito em si. O nome de uma arma de destruição em massa já chama muita atenção. E a forma como ela é apresentada e explicada como funciona é mais brutal ainda. Que seria uma arma que ela é injetada em você, e depois que você é injetado, você não vai simplesmente morrer. Você vai sentir como se fosse uma infecção. Essa infecção vai aumentando quanto mais você anda, quanto mais você passa, e a partir daí você vai morrer até seu corpo entrar em decomposição e ser destruído. Só que uma pessoa que está vendo de fora nunca descobriria que foi uma arma que matou uma pessoa. Não, para alguma pessoa normal, aquilo seria só uma infecção que matou ela por dentro. Uma arma que você parar pra pensar, muito cruel, muito interessante pensar que o Togashi pensou nisso, mas genial para quem quer ter uma guerra entre príncipes e quer matar. Isso é uma ideia genial, afinal, um príncipe não é fácil de se matar. E se você mata um príncipe, todo um exército vai contra você. Mas e se você acertou ele com uma injeção e ele morreu de forma de infecção? Não tem como você matar. Uma ideia genial, porém assustadora. E logo depois já fala que essa arma de destruição em massa vai ser usada para matar o nono príncipe. Logo depois a gente já foca no Terishidi, que ele está realmente continuando treinando. E o que é impressionante é a evolução dele dentro do seu treinamento. Quem está vendo de fora fala que não consegue nem imaginar o quanto tempo demorou para evoluir. Enquanto ele, em poucos dias, conseguiu chegar num nível muito alto dentro de correr naquela esteira, enquanto ele conversa e resolve assuntos políticos, enquanto resolve assuntos da sua vida e também mantém um equilíbrio muito bom. Essa é a parte para mostrar o tamanho do poder de cada um. Afinal, a gente sabe que ele é príncipe, mas a gente não viu tanto do poder deles, e aqui a gente consegue ver mais através dessa cena da esteira. Logo depois é discutido um pouco sobre a injeção que uma personagem tem envolvendo o Nen. Essa injeção visivelmente envolve também um pouco daquela marca que pode envolver a destruição em massa, e depois disso a gente começa a criar o seu plano. O plano de como eles vão destruir os príncipes. E parece que o plano deles é se aproximar de um, tentar capturar o outro, porque o Lucius, por exemplo, o Lucius, ele é um personagem que tem envolvimento com a máfia, e aí, a partir daí eles chegam no plano. E o plano final deles, resumindo, porque é muita coisa escrita, seria, eles vão colocar um príncipe contra o outro, e na destruição dos príncipes, aí é que eles vão ter a sua vantagem. E a partir daí, como que eles vão fazer isso? Entregando uma carta para cada um do príncipe que morreu. Quando você entrega essa carta para cada um, ele não vai falar o que está escrito, mas para cada um tem uma escrita diferente, e todos eram para proteger a sua irmã de qualquer jeito. Um pedido meio egocêntrico de um cara que era considerado um assassino em série. Quando você pensa nisso e você coloca isso em jogo,
esse foi o plano que foi executado. O plano é muito mais complexo do que isso, mas é muito difícil explicar aqui no vídeo. Eu posso até fazer depois um vídeo à parte falando um pouco como foi a ideia deles para chegar até aí, quando o arco terminar. Mas aqui o resumo do plano deles seria esse. Vamos colocar um príncipe contra o outro para poder ter uma vantagem nessa destruição, eles terem o Curapaika e os outros terem uma vantagem a partir daí. Aí eles vão entregar as cartas, entregam as cartas, cada um, o Chozo tem sua opinião, cada príncipe tem sua opinião como um todo dentro da carta, e você vê que cada um acaba gerando uma dúvida de por que ele fez isso, como essa manobra política vai acontecer. E aí o capítulo meio que depois que entrega as cartas se encerra com essa ideia. A ideia de que colocar um príncipe contra o outro é a melhor chance para conseguir criar uma guerra e eles terem uma vantagem, porque eles em questão de exército, o Curapaika em questão de força bruta, ele não vai conseguir superar nada a partir dali. Bom, eu achei um bom capítulo, eu acho que às vezes o Togashi escreve mais do que ele precisa, porque às vezes ele poderia resumir de uma forma mais interessante os capítulos. Para muita gente esse capítulo vai ser um capítulo chato e arrastado, para mim não foi. Foi o que eu falei no começo do vídeo. Esse capítulo foi o puro suco do Togashi. Não foi um capítulo que andou a história, mas ele falou tudo que ele tinha que falar para poder apresentar os pontos a partir daqui, para criar o menos de furo o roteiro que poderia ser. Foi o que eu falei. Se o primeiro capítulo é um capítulo de apresentação do que vai ser a partir de agora, esse capítulo ele é um capítulo de transição, para mostrar o que está acontecendo em cada arco, com a ideia de cada príncipe, o que cada um pensa, para a partir de agora, aí sim, do capítulo 403 para frente, a gente continuar andando a história, seguindo para onde ela tem que seguir. Eu gosto desse capítulo porque ele é o suco do que Hunter x Hunter é, mas eu acho que em alguns pontos o Togashi poderia resumir um pouco mais algumas coisas, algumas explicações são mais complexas do que precisava, e às vezes ele fala muito, algo que era muito simples de se explicar, mas no fim foi um bom capítulo. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do capítulo 402 de Hunter vs Hunter? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.